O palestrante que eu vou chamar agora tem uma vasta experiência com sistemas baseados em Xbase, Corba, apanhou muito de com. Olha, esse cara, ele é tão velho que eu não sei nem o que ele está falando aqui, velho. E eu sou velho, viu? Marcelão, eu sou velho, viu? Ele falou aqui, ó. Eu ainda peguei essas duas, ó. Visual Basic, eu sei o que é o VB, viu? Visual Basic e Delphi, eu programei com essas velharias. E muitas outras. Mas nos últimos 15 anos ele tem se dedicado a sistemas distribuídos e AWS, participa ativamente de comunidades e hoje, o cara é Developer Advocate na AWS. Ele compartilha seu conhecimento para apoiar desenvolvedores na construção de aplicações na nuvem da Amazon. Vem para cá então, Marcelo Paladino. Galera, uma salva de palmas para esse monstro. Monstro. Valeu, Marcelão. Boa sorte aí. Oi, gente, boa tarde. Uau, que prazer gigante estar aqui representando a AWS. É minha primeira vez em Maceió, é minha primeira vez no Roga DX também. Vocês não têm ideia do privilégio e da honra que é estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença de vocês, muita coisa acontecendo no evento. Essa é uma palestra sobre serverless com Python. Então, qualquer uma das duas coisas que interessa é você. Muito obrigado pela presença aqui, tá? Um prazer, uma honra. Eu sou Marcelo Paladino, eu sou Developer Advocate da AWS para a América Latina. E qual vai ser a nossa pauta aqui hoje? Nós vamos começar definindo o que é pragmatismo no conceito ou no contexto dessa aplicação. Nós vamos mostrar um caso de uso, eu vou mostrar para vocês um caso de uso que nós vamos usar durante toda a apresentação. Esse caso de uso vai ser dividido em duas partes, uma API síncrona e um processador de fluxo assíncrono. Nós vamos falar um pouco sobre maturidade e aí nós vamos encaminhar para o desfecho. Por que pragmatismo é importante no contexto dessa apresentação aqui, tá? As ideias que eu vou compartilhar com vocês aqui, elas foram observadas em times da AWS, especificamente no time do Power Tools for AWS Lambda. Esse time responde hoje por 15 bilhões de requisições por semana, então um volume que certamente atende a maior parte de nós aqui, a maior parte do público que está presente aqui, e ela é opinativa. Então eu vou compartilhar com vocês uma proposta opinativa de como organizar projetos serverless usando Python nos termos da AWS e com base no que a gente consegue observar no Power Tools for AWS Lambda. E por que isso é importante? Porque quando a gente está desenvolvendo software, e o Ina estava falando aqui agora há pouco, a gente está o tempo inteiro tomando decisões e fazendo concessões. E essa conversa do que é bom, do que é melhor, ela é divertida quando a gente está ali trocando ideia, fazendo networking, um briga com o outro ali, como se a gente estivesse falando sobre futebol, mas do ponto de vista prático, faz muito pouco sentido discutir o que é bom e o que é ruim sem contexto, né? Se você não tem um contexto, eu lembro outro dia, alguém estava fazendo uma brincadeira para o Instagram e me pediu para falar qual era o meu serviço da AWS favorito. Tá bom, eu entrei na brincadeira e mandei CloudFormation, AWS CloudFormation. E a pessoa, na hora, fez um sinal da cruz, falou, meu Deus, se eu tivesse que mexer com isso, eu jamais trabalharia na empresa que você trabalhou. É divertido do ponto de vista da brincadeira, mas falando do ponto de vista pragmático, sem contexto, não tem como analisar a minha resposta. Qual era o meu contexto? Era um time onde eu tinha, talvez, 150 desenvolvedores, desenvolvedoras, e 4 pessoas no time de operação. Essas pessoas do time de operação não sabiam nenhuma linguagem de programação. Eles faziam deploy, copiando e colando arquivos, e é isso a prática há anos. O que nós fizemos ao longo de alguns anos? Tá? Nós colocamos o conceito de infraestrutura como código, nós escolhemos o CloudFormation por conta do aspecto declarativo do AWS CloudFormation,
E no final das coisas, as pessoas estavam fazendo deploy de microserviços, usando módulos de CloudFormation, tendo que trocar 3 ou 4 parâmetros num template de CloudFormation, sem nenhum deploy manual. A empresa faturava, sei lá, 10 milhões de reais por ano, e no final desse processo a empresa estava faturando 80, 100 milhões por ano de reais. Esse era o meu contexto da resposta. O serviço serviu para mim, naquele contexto, naquele time, e a gente evoluiu, e o CloudFormation se tornou uma plataforma de difusão de infraestrutura como código naquele contexto. Então, esse tipo de decisão você vai tomar o tempo inteiro. Qual é o framework de infraestrutura que eu vou usar? Infraestrutura como código. Qual é o framework web? Vou usar DDD para desenvolver, Domain Driven Design? Como é que eu estruturo o projeto? Como é que vou usar serverless? Vou desenvolver código sem ter que me preocupar com a infraestrutura adjacente na AWS, por exemplo? Vou colocar tudo numa função só ou vou distribuir o meu código em múltiplas funções, funçõezinhas menores? À medida que você responde essas perguntas, outras tantas aparecem. Eu vou fazer isso de forma síncrona ou vou fazer isso de forma assíncrona? Como é que eu testo o código assíncrono? Não é algo fácil. O que eu uso para fazer as integrações de API? Que métricas eu uso para medir minha aplicação? Como é que eu faço observabilidade? E a verdade é que se você ficar preso nesse tipo de pergunta, e eu já vi isso acontecer com muitos times, você cai naquele bloqueio por excesso de análise. Nada é bom se você não tem um contexto. Nada é certo. Então, essa é uma apresentação sobre open source. Então, a apresentação da AWS, nós vamos falar de código aberto e boas práticas. Eu não vou aqui falar para você o que é certo, porque não existe isso, né? Se eu não tiver o contexto, eu não vou conseguir dizer. Então, voltando, eu vou compartilhar algumas práticas que a gente observa especificamente ali, ou com mais força no time do Power Tools for AWS Lambda, e vou compartilhar com vocês essas práticas durante aqui 45, 50 minutos, se tudo der certo. E aí nós vamos falar de 3 bibliotecas principais, open source. Nós vamos falar de outras, mas as principais, PyTest, para teste. Nós vamos falar muito de teste. PyDentic, para definição de esquemas e validação de domínio. E Power Tools for AWS Lambda, quando nós estivermos falando de maturidade espalhada por toda a aplicação. Mas há tantos outros. Essa apresentação poderia ser de 1h30, a gente só discutindo bibliotecas e frameworks de código aberto, e provavelmente não daria tempo de compartilhar tudo o que a gente tem experimentado e usado na AWS de código aberto. Tá? E contribuído também, a AWS contribui bastante para o ecossistema de código aberto. E aí, quando a gente fala de melhores práticas, a gente fatalmente vai cair em integração contínua. E aí você está trazendo uma pessoa nova para o time, você vai ter que definir como o projeto é estruturado, como é que a pessoa baixa o código, como é que você gerencia as dependências, quais são os hooks que você vai ter antes do commit para garantir que essa pessoa vai ter na máquina dela validações pré-commit, validações de linting, por exemplo, de segurança para evitar que você vai ter credenciais vazadas, validação de código, lint de código, para varrer o código atrás de boas práticas daquele time que você está aplicando. Depois, no pull request, você vai ter mais verificações. Você pode ter linting de documentação para ver se o código quebrou alguma documentação, quebrou algum link da documentação. E você pode ter verificações também antes do pull request. Mais verificações de governança, verificações de segurança estática. Você pode procurar por vulnerabilidades comuns nas dependências que as pessoas estão acrescentando nas aplicações. E por que eu estou contando tudo isso aqui, tá? Se você pega qualquer projeto open source bem estruturado, e você pega isso aqui, dá um Ctrl+C e um Ctrl+V para a sua organização, você aumenta a maturidade do seu time assim, ó, instantaneamente. Ready to go. Pega, Ctrl+C, Ctrl+V, configura nos seus times, define uma forma de espalhar isso nos times. Uma pessoa que chega para fazer onboarding no seu time já pega isso e já começa a usar. No entanto, outras partes são mais difíceis de dar um Ctrl+C e um Ctrl+V.
Especialmente a parte de testes ali, e aí eu estou falando especificamente aqui de aplicações serverless, tem algumas formas de fazer. Então, teste de unidade, teste de contrato, como é que você testa as integrações, como é que você faz teste end-to-end numa aplicação na nuvem. Eu testo contra recursos reais da nuvem, ou eu testo tentando usar algum tipo de ferramenta que vai imitar os serviços da nuvem na minha máquina. Tudo isso são questões que você vai ter que resolver, e aí é onde eu vou compartilhar com vocês essas práticas aqui. Vamos dar uma olhada no caso de uso. O caso de uso ele é simples, porém aplicável, para a gente caber aqui, para esse papo caber nesses 50 minutos. Você vai ter uma API, essa API vai acessar um banco de dados, a alteração no banco de dados vai produzir eventos esses que podem estar saindo do contexto da sua aplicação, que vão ser consumidos por outras aplicações, provavelmente, ou não. Você não sabe, você só está produzindo os eventos para o mundo. Tá? Nos termos da AWS, você vai ter o quê? Você vai ter o que a gente chama de API Gateway, tá? O Amazon API Gateway. Esse Amazon API Gateway vai, para cada rota da API, vai invocar uma função Lambda, que é o código em Python ali, que o serviço do AWS Lambda vai chamar. Então, você está fazendo o código, e o serviço vai provisionar sob demanda essas funções, e vai escalar isso, né, o AWS Lambda. O banco de dados, nós vamos usar a solução NoSQL da AWS, o Amazon DynamoDB, um banco de dados gerenciado, NoSQL. E para eventos, nós vamos usar um mix de função Lambda para fazer um puller dos eventos e o Event Bridge, o Amazon Event Bridge, que é um Event Bus serverless. Super tradicional isso aqui. Se você já viu, se você está acostumado a ver arquiteturas serverless na AWS, esse é um desenho muito, muito comum. Você vai ver com bastante frequência. Esse caso de uso ele tem dois caminhos. Tem um caminho síncrono, que é o caminho da API, e tem o caminho assíncrono, que é quando você pega esses eventos e manda para o Event Bridge. Vamos dar uma olhada aqui na parte síncrona da API. Quais são as práticas que eu vou compartilhar com vocês aqui, falando da parte síncrona? Muitas delas vão se materializar também lá na parte assíncrona. Tá? Como é que eu estruturo o projeto? O que eu uso para definir a infraestrutura como código? Como é que eu escrevo o handler da função? O código da função Lambda. Né? Como é que eu organizo o código de domínio? Como é que eu faço a lógica de integração entre serviços da AWS e APIs externas? Nesse caso de uso, a gente está falando basicamente de serviços da AWS, né? Dois deles, o Amazon DynamoDB e o Amazon Event Bridge. Mas a lógica do que eu vou compartilhar aqui se aplica também para qualquer API externa. E como é que eu faço os testes de unidade, integração e end-to-end? Essas são as práticas. Vamos começar aqui pelo projeto. E o que eu vou compartilhar com vocês, e no final da apresentação vai ter um QR Code que vai levar você para o projeto de referência de tudo que eu estou falando aqui. Tá? Nesse projeto, ele está no GitHub, é um projeto que vai ter todo o código e vai ter documentado todas as decisões e por que nós tomamos essas decisões que eu estou compartilhando aqui com vocês. Tá bom? No final da apresentação. Como é que a gente enxerga esse projeto aqui, né? ou as coisas em volta do projeto? Nós tiramos em 4 partes iguais. Infraestrutura como código, o código do domínio, os testes e a maturidade em volta de tudo. Tá? Bom, infraestrutura como código, você vai escolher ali, você vai usar o quê? Terraform, vai usar AWS CDK, vai usar CloudFormation, vai usar Bash, Script Bash, pode funcionar, depende do seu contexto. Tá? Mas o que é importante aqui nessa estrutura é que da forma como a gente vai compartilhar aqui com vocês, da forma como eu vou compartilhar aqui com vocês, o que a gente consegue observar, ela potencializa a cultura DevOps dentro dos times e potencializa a experiência de desenvolvimento para que as pessoas que estão desenvolvendo não tenham que brigar com a infraestrutura local para desenvolver, especificamente na parte dos testes. Tá? Se for muito difícil fazer os testes, acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso, as pessoas não vão fazer. Então, parte do que eu vou compartilhar com vocês é para facilitar a escrita de testes, tanto de unidade, quanto de integração, quanto end-to-end. Tá? E como é que é a estrutura de projeto?
Você vai ter ali uma estrutura de pastas onde você vai organizar e vai separar os renders de função, os esquemas do PyIdent, os modelos, né, de domínio, os modelos de entrada do domínio, e você vai ter um código também, uma pasta para o domínio. Você vai ter pastas para cada tipo de testes, e a maturidade está espalhada em todo o projeto. Tá? A começar pela forma como você controla as dependências. Nós preferimos usar Poetry, ao invés de pip, por algumas razões. A principal delas, na minha opinião, é que ele é um pouco mais determinístico que o pip. Outra é que ele é um pouco mais rápido, mas essa questão de ser um pouco mais rápido, na prática faz pouca diferença, a não ser que você esteja trabalhando num projeto muito grande. Agora, o fato dele ser determinístico, ou mais determinístico que o pip, para mim é muito importante. E um outro aspecto importante aqui é que você vai ter um único arquivo para declarar todas as dependências. Com o pip, o que acontece em projetos serverless, se você não viu, é que as pessoas colocam vários arquivos, um arquivo para cada função, e vira uma coisa muito difícil de gerenciar depois, especificamente do ponto de vista de governança das dependências. Tá? Pode ser um problema. Infraestrutura como código, aquilo que eu te falei, você vai fazer essa escolha. Nós escolhemos a AWS CDK, que é o AWS Cloud Development Kit, onde você vai escrever código de infraestrutura usando a linguagem de programação que você já está acostumado. No nosso caso aqui, nós vamos usar Python, mas é possível fazer com .NET, é possível fazer com TypeScript, é possível fazer com Java, entre outras linguagens. Tá? Nós vamos ter uma única app do CDK e uma única stack. A stack é a forma como a gente organiza os recursos dentro do AWS CDK. E nós vamos usar uma abordagem ali orientada a domínio. Então, a API, nós vamos usar um construct. Pensa no construct para quem já mexeu ali com outros frameworks de infraestrutura como código, como se fosse um módulo no Terraform. Né? Mas é uma classe do Python onde você define uma parte da infraestrutura, você está modularizando a infraestrutura. Né? Então, nós vamos ter um construct para a API REST e um outro construct para os outros recursos desse serviço aqui. Tá? E como é que eu escrevo o handler da função? Tá bom, já defini como é que é o projeto, já defini o que eu vou usar de infraestrutura como código, agora o código propriamente dito, ele reside no handler da função, né? Que é uma função Python, como outra qualquer que o serviço vai chamar. E qual é a melhor forma de escrever um handler de função? Eu posso colocar todo o código direto no handler da função. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou recebendo um evento, estou parseando esse evento usando o Power Tools for AWS Lambda, num evento de entrada, né, num modelo de entrada. Estou chamando o Dynamo para inserir esse evento na tabela do Dynamo e estou retornando a resposta serializada, direto no handler, tudo no handler. A questão é, isso é bom ou é ruim? E a resposta é, depende. Depende. Se eu estou fazendo uma função que eu não vou alterar, que não vai ter só eu mexendo ali, pode servir, pode ser bom o suficiente. Sabe? Se estou fazendo uma POC, uma coisa que eu quero fazer rápido, que eu não vou alterar, vai funcionar também. Agora, se eu estou fazendo um serviço que vai evoluir ao longo do tempo, você vai ter outras pessoas mexendo, se eu posso ter reutilização de domínio entre os handlers de função, essa estrutura vai te criar problemas. Você vai ter duplicação de código, esse código ele vai ficar mais difícil de testar, porque você está acoplando tudo direto no handler, então você só vai ter uma opção, testar de ponta a ponta, e o teste de ponta a ponta, a gente vai olhar lá na pirâmide de testes, é a menor quantidade de testes que você deveria fazer na sua aplicação, mas se você está acoplando tudo, se você quiser testar, essa vai ser a única solução, e você vai ter, provavelmente, a dificuldade de ler e entender esse código. Eu tenho visto cada vez mais pessoas defendendo que inteligência artificial vai salvar nós, pobres humanos, de ter que entender código. Eu não acredito nisso. A AWS também não. A gente acredita que as pessoas ainda vão ter que entender sobre o que elas estão fazendo. Então, escrever código legível, manutenível, ainda vai ser importante, mesmo que você use um agente de inteligência artificial para te ajudar nessa tarefa. Tá? Então, essa não é a melhor solução. Se você vai escrever código que alguém vai manter, que vai evoluir ao longo do tempo, você precisa de uma forma melhor para isso. Tá? E a forma que a gente vem usando ao longo dos anos é introduzir uma camada arquitetural. Tá? Bom, alguém falou alguma coisa? Alguém me chamou? Ok, perdão. Acho que foi aqui. Pensei que estivesse me chamando.
Perdão, pessoal. Então, eu vou ter uma camada adicional, uma camada ali para o domínio, onde o handler vai ficar com responsabilidades muito, muito claras. O domínio vai ter só a lógica de negócio. Ele pode ser utilizado em múltiplos handlers e vai ser possível testar esse domínio de forma isolada. Então, se você olha do alto nível, como é que fica isso? O API Gateway invoca o handler da função. O handler da função invoca o código de domínio que acessa o banco de dados. Volta o código de banco de dados para o domínio retorna o objeto de domínio para o handler e o handler serializa a saída do API Gateway. Ok, melhor, bem melhor. Vamos ver como é que fica isso pós-refatoração. O começo continua igual, então eu estou recebendo o evento ali no handler da função e estou parseando isso para uma entrada. Agora eu tenho um código ali, que é o código de domínio, então eu já não estou mais chamando o banco de dados aqui direto, eu estou chamando uma função do domínio para fazer isso. E a saída continua igual, eu continuo serializando, essa ainda continua sendo uma responsabilidade do render da função. Ok, esse é o código todo refatorado. Não importa, a gente não está falando de número de linhas, né? A gente não quer esconder as coisas continuam lá. A gente está usando a abstração para resolver problemas e para permitir testes isolados. Né? Então, por mais que ela tenha ficado melhor, do ponto de vista aqui de número de instruções, é o mesmo número de instruções. Isso não mudaria de jeito nenhum. Tá. Ok, quando você fala do domínio, você pode usar qualquer tipo de abordagem que você quiser. Posso usar uma abordagem funcional, que por acaso é o que a gente está usando aqui, só para mostrar que pode. Ou você pode usar uma abordagem orientada a objeto e definir interfaces abstratas para isso, né? Ou classes abstratas para definir as suas interfaces e depois fazer o handler, o código de domínio, descobrir a implementação real, geralmente por inversão de controle, né? Por injeção de dependência. E aí o código de domínio aqui agora está chamando as integrações, então está chamando a integração lá, o client do DynamoDB, que é o Boto3, né? E está inserindo o registro no DynamoDB e está retornando a saída de domínio. Ok, bem melhor, mas ainda o código de domínio, se eu for testar esse código de domínio, ele ainda está acessando as integrações diretamente. Então, se eu quiser testar o domínio, não é o caso aqui, porque esse é um domínio extremamente simples, né? Mas se tiver lógica ali e eu quiser testar essa lógica de forma isolada, eu não vou conseguir, porque ele vai bater num recurso da AWS, nesse caso aqui, o DynamoDB. Como é que a gente resolve isso? A gente adiciona uma outra camada arquitetural, uma camada arquitetural só para a integração. Então, aqui a gente tipicamente usa um padrão adapter e tipicamente é onde acontecem as saídas do domínio, né? As saídas da sua aplicação, chamadas de serviço AWS, chamadas de API externa. Qual é a vantagem disso aqui? Tá, especialmente para times maiores. Imagina que você está recebendo um desenvolvedor novo agora e esse desenvolvedor nunca mexeu com DynamoDB. Então, ele não sabe, um desenvolvedor, uma desenvolvedora, né? Essa desenvolvedora ela não sabe quais são as melhores práticas para acessar o DynamoDB. Se você abstraiu isso, a experiência do seu time, e você tem uma camada de integração que sabe como lidar com o DynamoDB, você está entregando essa maturidade na largada para essa pessoa que está entrando, sem que ela necessariamente saiba o que ela está fazendo ali, sabe? Que está usando essas melhores práticas no seu time. Esse é o típico uso. Times de plataforma se beneficiam muito desse tipo de infraestrutura aqui. Muitas vezes, os desenvolvedores, as desenvolvedoras nem sabem o recurso que está sendo usado lá por trás. Estou usando um Object Store. Não preciso necessariamente saber se é o S3 ou se é o serviço do Azure, ou se é o serviço do Google, porque, do ponto de vista da aplicação, é um Object Store. Tá? Do ponto de vista da abstração, né? E aí, como é que fica isso olhando ali no alto nível? API Gateway invoca o handler, que chama o domínio, que chama a integração, que acessa o banco de dados. A integração retorna o dado do banco de dados, o domínio retorna o dado do domínio e o handler serializa o domínio. Ok, bem melhor. Obviamente, você pode usar, conforme eu falei, se você estiver usando OP, abstrações, e aí você pode fazer o domínio descobrir a implementação real daquela interface, ou injetar essa implementação real no domínio, e isso vai te permitir fazer os testes isolados todos, né? Que, no fundo, é o que a gente quer, né? No fundo, a gente está fazendo tudo isso daqui
para tornar o código mais manutenível, mas para quando a gente chegar nos testes, os testes privilegiarem a experiência no desenvolvimento. O que eu quero quando eu estou testando, eu como dev? Primeiro, eu quero ficar na minha IDE o máximo de tempo possível, eu quero ter feedback rápido. Tá? Eu não quero ficar dando print na minha função Lambda, indo no CloudWatch ou qualquer outra coisa que você use para escrever seus logs, para ver se o print está saindo lá. Quem nunca viu isso? Passei aqui, ninguém fez isso aqui, né? Nunca ninguém fez. Eu também nunca fiz. Não, mas eu não quero fazer isso, a verdade é essa, isso toma muito tempo. E o principal, tá? Eu quero poder colocar pontos de parada no meu código, eu quero desenvolver com TDD as minhas funções lambdas. Tá? Então, é para isso que a gente está falando dessas práticas. E o principal, que pode chocar quem usa AWS ou quem usa outros provedores de nuvem, eu quero usar recursos na nuvem, recursos reais. Eu não quero ter que ficar brigando na minha máquina com alguma coisa mirabolante que vai imitar a nuvem e, no final, quando eu for rodar isso para produção, eu vou descobrir que eu não dei a permissão correta lá na infraestrutura como código, sabe? Não, eu quero usar exatamente os recursos da nuvem, que é exatamente o que os meus usuários vão usar durante os meus testes. Tá? É claro que, para isso, para que esse feedback seja rápido, e aí volta lá na forma como nós estruturamos o código, se eu só escrever código de integração end-to-end, esquece. Seu feedback não vai ser rápido e a sua experiência de desenvolvedor vai ser horrível, porque vai demorar. Esses são os testes mais demorados. E é por isso que a gente tem que voltar na pirâmide de testes. Os testes de unidade são rápidos. Eles rodam local, não precisam de deploy. Você usa lá o PyTest, prepara os seus dados de teste, testa uma unidade isoladamente e faz as suas verificações. Rápido e super reproduzível, feedback rápido. Quando a gente vai para a integração, que sim, é onde rola a maior parte dos testes, especialmente aqui é onde você vai poder usar para fazer seu TDD, esse teste ele vai requerer deployment e ele vai rodar tanto local quanto na nuvem AWS. Tá? Então, você vai ter o PyTest ali, o Test Runner rodando com o PyTest, preparando os seus dados de teste. O seu teste vai chamar o handler da função, ele vai fazer o papel do serviço do AWS Lambda, e a função vai acessar os recursos na AWS, os recursos reais na AWS. É a função Lambda que está rodando na sua máquina. Bom, e aí, obviamente, você vai fazer as suas asserções. Você vai ter que lidar aqui com o aspecto, a função Lambda ela recebe um evento do API Gateway, se vocês lembrarem lá da nossa arquitetura no começo. Né? Então, eu vou ter que passar isso para ela, senão ela não vai funcionar. Como é que eu lido com isso? Eu posso ir na documentação e pegar lá o formato dos eventos de cada serviço, nesse caso aqui do API Gateway, ou eu posso usar Power Tools for AWS Lambda. Se você se interessa por serverless, esse framework ajuda bastante para pegar esses eventos. Tá? E, óbvio, vou ter os meus códigos locais, rodando recursos na nuvem. Posso botar pontos de parada, posso utilizar os meus recursos na nuvem, posso usar TDD, inclusive, para escrever as minhas funções Lambda. Tá? Então, aqui, claramente, eu tenho um teste que chama o render da função, e embaixo ali eu estou verificando se a função está retornando 200, por exemplo. Tá? Então, esse teste eu poderia ter escrito ele antes, escrever toda a minha função, separar o meu código de domínio, separar o meu código de integração, e para rodar esse teste aqui, se retornou 200, uma parte da função, pelo menos, está funcionando. A outra parte é verificar os efeitos colaterais. Se a minha função insere registros no Dynamo, eu posso fazer uma consulta nessa tabela do Dynamo e ver se o registro foi inserido conforme o esperado. Então, também é uma característica aqui que você pode usar TDD para fazer e desenvolver handlers de função usando serverless. Então, esse aqui é o teste total. Então, você vê que eu estou ali chamando o handler, testando a resposta e depois fazendo a verificação dos efeitos colaterais na saída da função. Eu ainda posso usar um negócio chamado AWS SDK Stubber para injetar, isso aqui é muito interessante, eu posso injetar falhas em clients de serviços AWS. Então, eu quero testar o que acontece com a minha função se o Dynamo retornar, por exemplo, um erro 500. Ou se o Dynamo retornar alguma coisa relacionada a provisionamento. Eu posso inserir esses erros e ver se a minha função está funcionando adequadamente. Poderia fazer isso aqui no teste de unidade também.
Mas isso ia me tirar muito do objetivo do teste, porque eu ia ter, imagina que eu estou usando uma função que está acessando 3, 4 serviços da AWS, eu ia ter que mocar esses serviços e simular essas falhas. Então, aqui eu prefiro fazer, a gente percebe que essa prática ela permite que os desenvolvedores foquem mais no teste do que escrevendo os testes de unidade. Tá? Ok, e por fim, o end-to-end. Você requer deploy e ele roda 100% na AWS, então aqui você vai ter, de novo, o test runner do PyTest executando ali, preparando os dados, só que aqui ele vai chamar a API propriamente dita. Ele vai chamar a API do API Gateway, que aí vai acessar o endpoint, que vai disparar a função, e aí você pode fazer as asserções da mesma forma. Tá? Então percebe que aqui eu estou fazendo uma chamada de API propriamente dita, isso roda 100% na AWS, simulando o que os usuários vão fazer, e você, obviamente, pode fazer todas as suas asserções da mesma forma que você fazia antes. Você pode simular entradas ruins para ver se a sua API está retornando o código correto. Você pode simular autorização inválida, autenticação e outras coisas desse jeito. Ok. Parte síncrona. A parte assíncrona vai ter as mesmas práticas. É um pouco mais complicado, porque como é que eu testo a parte assíncrona? As práticas são as mesmas. Você vai ter, da mesma forma, organizar o código de domínio, os handlers e as integrações. Na hora que você vai escrever o handler, é onde vem aqui a prática que faz toda a diferença para o código assíncrono. Tá? Primeira coisa que pouca gente sabe é que uma função Lambda, uma função Python para o Lambda, é uma função Python como outra qualquer. O serviço precisa de 2 parâmetros para chamar uma função Lambda, o evento e o contexto. Tudo que você adiciona depois disso, se você colocar valores default, você pode fazer o que você quiser. Tá? É uma função Python, como outra qualquer. Então, essa é uma forma de você injetar dependência dentro de uma função Lambda. Pouca gente sabe disso, pouca gente usa isso. Tá? Então, primeira coisa, usa isso para inverter controle, injetar dependência nas suas funções Lambdas. Constrói a entrada do seu domínio a partir do evento. A gente vai falar disso um pouquinho. Injeta as integrações. Então, se eu não estou recebendo a integração via inversão de controle, eu injeto a integração real ali. Posso usar algum framework de injeção de dependência. A gente está sendo mais conservador nesse sentido. E eu vou utilizar também o recibo. Nesse caso aqui, especificamente, a gente está usando Event Bridge. Quando você manda eventos para um Event Bus, tipicamente ele retorna para você um recibo para cada evento. Se você está usando o Kafka, é a mesma coisa. Se você está usando o SQS, é a mesma coisa. Você vai saber, esse evento foi tratado pelo Event Bus e esse aqui é o resultado do que ele foi tratado. Faz o domínio retornar isso para a sua aplicação. Tá? E aí, quando você vai falar da integração, que a integração ali, você vai ter de um lado o domínio, a gente viu lá na parte síncrona, né? E do outro lado lá o Event Bridge. Aqui a gente vai ter que separar um pouquinho diferente, porque tem algumas responsabilidades aqui que, se você separar, você vai ter vantagem, eu vou chegar lá. Primeira coisa, nós vamos criar um negócio chamado Event Handler. O Event Handler, a única coisa que ele sabe fazer ele sabe como transformar um modelo de domínio num evento, ele sabe como padronizar esse evento. Quem trabalha com aplicações orientadas a eventos sabe qual o dilema que é quando tem algum evento que foge do padrão em toda a organização. Então, o Event Handler é o responsável por definir que padrão é esse para a organização inteira. E ele vai injetar metadados ali, visando a observabilidade. Correlation ID, a origem de onde está sendo chamado, o que é que faça sentido para você. Aí ele vai enviar isso para o que a gente chama de Event Provider. O Event Provider é o que sabe como chamar o Event Bridge. Nesse caso aqui, a implementação concreta chama o Event Bridge. Eu posso ter um Event Provider que sabe como conversar com SQS, posso ter um Event Provider que sabe conversar com Kafka. Eu não quero falar aqui de troca de Event Bus, eu acho esses exemplos sempre muito hipotéticos. Então, essa separação não é para permitir você trocar o mecanismo do Message Bus, é para permitir você isolar e fazer os testes isolados. Né? E aí o Event Provider, quais são as responsabilidades dele? Criar a requisição específica, nesse caso aqui, para o Event Bridge, tratar os erros conforme o serviço que está sendo usado, nesse caso, de novo, o Event Bridge, e lidar com toda a parte de recibos desse evento. Então, aí você tem 2 partes.
Vamos falar da parte ali do evento padronizado, né? Então, você tem um evento, nesse caso aqui, um evento de alteração de produto. Quando você vai padronizar esse evento, essa aqui é uma forma que a gente usa. Eu posso ter um evento que ele tem um dado, e o dado pode ser qualquer Pydantic model, e pode ter um metadado. Então, eu tenho um Pydantic model como dado, e metadado pode ser qualquer coisa, né, que faça sentido para você. E, para o Event Bridge, isso naturalmente vai virar uma requisição para o Event Bridge, nos termos do Event Bridge. Modelo, evento e requisição para o serviço específico do Message Bus. E aí, graças a todo esse isolamento, você agora consegue fazer os testes de forma isolada. Graças a toda essa abstração, agora você consegue testar de forma isolada. Uma coisa importante, falando da prática de testes, isso se aplica lá também aos testes de unidade. Tá? Se você está escrevendo testes de unidade, no PyTest, você tem uma fixture que você consegue desativar qualquer socket. Então, qualquer teste de unidade seu que tentar acessar alguma coisa externa, o teste vai falhar. Isso ajuda pra caramba. Porque se alguém não fez o que deveria ter sido feito na parte toda de abstração, quando você vai fazer o teste de unidade, de repente tem alguma coisa lá naquela unidade que está instanciando um client e está fazendo uma chamada externa. Com essa fixture aqui, esse teste vai falhar e vai mostrar para você que tem alguma coisa errada ali. Tá? Isso é super difícil de diagnosticar. Em geral, você começa a perceber quando a integração contínua fica lenta. Você agora, graças a toda essa implementação, você consegue usar mocks em memória e consegue testar todo o contrato. Né? Então, você tem um modelo de domínio, você consegue testar esse modelo de domínio sendo transformado num evento, o Event Handler, pegando o modelo de domínio, gerando o evento padronizado, e você consegue testar a parte de requisição por Event Provider específico, graças àquele isolamento que nós criamos ali. Opinativo, mais uma vez, né, voltando no começo da nossa apresentação. E aí, naturalmente, você consegue fazer todas as checagens. Olha, dado que eu fiz toda essa transformação, o contrato que eu vou mandar para fora do meu domínio é exatamente o que deveria ser? Esse teste é super valioso quando você está lidando com desenvolvimento de aplicações orientadas a eventos. Está super valioso. Se você não tem uma forma de testar o contrato desse tipo de aplicação, você está em problemas. Outro dia eu estava falando com uma pessoa que trabalha numa empresa muito grande, não vou falar o nome aqui, e eles estão usando uma estratégia de eventos lá, e ele começou a me falar como eles desenvolviam, e no meio da conversa eu falei, vocês têm toda hora quebra de contrato, não tem? A gente tem toda hora quebra de contrato. Toda hora, todo dia tem um bug de quebra de contrato. Uma empresa gigante, a gente está falando de mais de 1000 desenvolvedores. Porque os testes de contrato não estão fazendo o que deveriam fazer. Isso tem que ser pego no momento de desenvolvimento, durante a experiência de desenvolvimento, de alguma forma. Não tem só essa forma, tem outras. Mas, de alguma forma, você tem que fazer isso se você está usando desenvolvimento orientado a eventos. E, claro, você ainda pode usar o Stubber aqui para aprofundar ainda mais esses testes. Tá? Ok, como é que eu valido o comportamento assíncrono? Porque eu fui, o banco de dados gerou o evento, e eu mandei para o Event Bridge. Ok, como é que eu sei o que chegou lá depois do Event Bridge? Eu não sei mais, mandei para o Event Bridge e acabou, não tenho mais nada. Eu não consigo fazer uma consulta para ele, falar, que me devolve aí o que foi mandado para você. Isso não existe em nenhum mecanismo de Message Bus. Como é que eu valido isso? Alguns clientes nossos usam o WebSocket para isso, e é uma abordagem válida. Uma outra abordagem, que é a abordagem que eu estou compartilhando aqui com vocês, é acrescentar mais infraestrutura para testar efeitos colaterais depois do Event Bridge. Então, a gente cria uma regra no Event Bridge e fala para o Event Bridge notificar uma função Lambda que vai escrever no DynamoDB o que chegou no Event Bridge. Com isso, eu consigo ter uma tabela no Dynamo que me diz quais foram os eventos que chegaram no Event Bridge. O que isso garante, no mínimo, para a gente? No mínimo, garante que a aplicação tenha as permissões necessárias para mandar eventos para o Event Bridge. No mínimo. Se o registro chegou aqui no Dynamo, sua aplicação tem todas as permissões necessárias, não sei se mais, mas certamente não tem menos, para mandar eventos para o Event Bridge. Tá? É claro que você ainda pode ter outras coisas ali para te ajudar ainda a verificar se o evento chegou como deveria chegar,
Mas a pergunta é, você deve fazer isso aqui? A resposta é não, porque você já testou o contrato antes. Ok, uma sacada que você tem aqui é usar o nome do teste como o nome da origem que vai para o Event Bridge. Então, isso vai ajudar você lá na tabela do Dynamo, pegar todos os eventos que foram gerados por um teste específico, e isso vai validar você fazer toda a verificação de efeitos colaterais depois que o teste foi executado. Tá? Porque você pode pegar todos os eventos que foram gerados pelo teste X. Aqui tem uma técnica que você pode usar com o PyTest, que é para pegar o nome do teste dinamicamente. Então, se você muda o nome do teste durante o desenvolvimento, você não precisa ter duas razões ali para alterar o efeito colateral que vai ser gerado lá no DynamoDB. Tá? Então, esse é um jeito interessante de fazer isso e que poupa você ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ok, essa é uma parte, provavelmente essa parte aqui do DynamoDB para pegar efeitos colaterais é a parte mais opinativa de toda essa apresentação e talvez a mais questionável também. Esse teste roda super rápido, a gente roda milhares de testes como esse no Power Tools for AWS Lambda, e por conta da baixa latência do Dynamo, a forma como ele funciona, o teste ele é super barato de rodar e roda bem rápido também. Vou falar um pouco de maturidade, né? A gente está falando de maturidade desde o começo dessa apresentação, quando nós falamos daquelas aplicações de código aberto, mas eu quero aqui usar esse espaço para compartilhar com vocês o QR Code do Power Tools for AWS Lambda. Então, se você se interessa a desenvolver serverless na AWS com Python, dá para você escrever com TypeScript também, usar o Power Tools for AWS Lambda para .NET, para Java. As funcionalidades podem variar ali conforme cada linguagem, elas estão todas no mesmo estágio de desenvolvimento. O Python, sem dúvida, é o que está mais maduro hoje em dia, em termos de quantidade de funcionalidades. E aí você tem inúmeras middlewares que você pode usar no Power Tools for AWS Lambda. Então, você, obviamente, vai tirar muita vantagem ali de observabilidade, muita vantagem de idempotência, que é um negócio super difícil de fazer, né? Imagina que você está escrevendo uma função Lambda. Eu não vou dar aquele exemplo clássico do saldo de conta corrente, porque esse é o exemplo que a gente sempre escuta, né? Mas a gente acabou de desenvolver uma aplicação que rodou num evento lá em Minas Gerais, que é uma aplicação que a pessoa ela ia num totem, dizia qual era o humor dela, dizia que tipo de drink ela queria. Então, ela falava, estou triste, quero um drink complexo. E essa aplicação desencadeava, e essa entrada desencadeava uma aplicação serverless que usava o Amazon Bedrock para gerar um drink usando inteligência artificial generativa para aquela pessoa, e tinham pessoas executando os drinks gerados pela inteligência artificial lá. Super divertido, mas essa aplicação ela pode falhar. Pode falhar como qualquer outra. Imagina que a função que está chamando o Bedrock falhou porque o Bedrock deu um timeout. E ela falhou, e eu tenho o ID do drink lá, e a pessoa recebeu o erro na frente dela. A geração do drink ela tem algumas etapas. Ela tem a etapa da receita, a etapa da geração da imagem da receita, a etapa de envio do e-mail para o mixologista, que é a pessoa que vai preparar. Ok, eu quero enviar um e-mail para o mixologista do mesmo drink mais de uma vez? Não, não quero. Por quê? Porque se eu enviar mais de uma vez o mesmo drink para o mixologista, ele vai preparar 2 drinks iguais para a mesma pessoa. Então, essa função ela tem que ser idempotente. Eu quero gravar a receita 2 vezes para a mesma pessoa? Poderia. Quais são os efeitos colaterais disso? Provavelmente eu vou gastar mais na minha infraestrutura. Esse é um exemplo prosaico, bobinho, mas isso em escala, quando você está lidando com aplicações com alto volume, isso acaba custando depois. Então, aplicar idempotência é algo difícil de fazer, não é trivial, e o AWS Power Tools for Lambda entrega uma forma de fazer isso para você pronta. Você traz isso usando o Power Tools for AWS Lambda e automaticamente a sua função Lambda vai ganhar em maturidade para lidar com a idempotência ali. Tá? Então, a gente tem uma forma de fazer isso. Então, entre várias outras coisas, eu peguei idempotência aqui, porque certamente é o que mais dói assim, no dia a dia de desenvolvimento de software. Aqui está o repositório de código aberto com todas as decisões que eu compartilhei aqui com vocês.
Então, aqui, mesmo que você não desenvolva com serverless hoje, se você quiser entender os racionais por trás de cada prática que eu compartilhei aqui com vocês nesse repositório, você vai ter acesso por que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo e quais foram as escolhas. Quais foram as escolhas, por quê e o quê. Isso aqui é muito interessante, porque é como se fosse um ADR, né? Um lugar onde você está ali registrando as decisões de arquitetura. E eu gosto muito que nós deixamos isso aqui como código aberto. Óbvio, como qualquer código opinativo como esse, é sujeito a questionamentos, sujeito a alterações, mas eu gosto que a gente deu uma referência opinativa e entregou junto isso de forma documentada. Isso tem um valor muito, muito grande quando a gente fala nesse tipo de iniciativa aqui, tá? Se você curtiu essa apresentação, se você se interessa por esse tipo de assunto, eu e a minha colega Ana Cunha estamos reescrevendo essa aplicação que eu falei aqui para vocês, essa aplicação de drinks generativos, no canal da AWS no YouTube, da AWS Latam. Então, se você quiser continuar esse papo lá, a gente vai para o 2º episódio essa semana. Então, uma temporada que está só começando. Se você se interessa por esse tipo de assunto, a gente está começando bem do zero mesmo. Para vocês terem ideia, no primeiro episódio, nós fomos no agente de IA generativa e entregamos para ele o caso de uso. Falou, olha, a gente quer desenvolver isso aqui. O caso de uso. Eu, como usuário, quero entrar com o meu humor, quero dizer o tipo de drink com essas opções. E aí nós perguntamos para o agente de IA generativa, falou, olha, que tipo de serviço eu posso usar na AWS para desenvolver uma aplicação como essa? Então, a gente está indo passo a passo. Pode ser que isso custe o meu emprego, se eu não voltar aqui o ano que vem, é porque isso deu errado. Mas é o que a gente está tentando fazer, explorar os limites dessas ferramentas, mas a gente vai compartilhar muito dessas práticas aqui, ou muitas dessas práticas, durante esses episódios, tá? Por fim, quero aproveitar um pouco desse espaço aqui para falar sobre a comunidade AWS. Nós temos um programa muito forte de grupos de usuários no Brasil inteiro, são mais de 20 hoje. Não tem um grupo de usuário em Maceió. No Nordeste tem em Recife, que está mais maduro, e em Fortaleza. Então, se você se interessa por comunidade, se você se interessa por esse tipo de assunto e quiser trocar uma ideia, me chama ali depois. E eu quero agradecer vocês pelo tempo de vocês aqui. Eu deixei aqui um QR Code, nós na AWS somos fanáticos por dados, e essa é uma forma de você contribuir com essa apresentação, dizendo se ela fez sentido para você, dizendo o que poderia ter sido melhor. Então, ali você vai ter campos onde você vai conseguir avaliar qualitativamente e quantitativamente essa apresentação. Qualquer feedback é útil, qualquer feedback ajuda bastante, eu sempre aprendo muito com os feedbacks de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês, eu deixei o meu link aqui, eu vou estar no evento hoje, continuo no evento amanhã nós vamos rodar o AWS Game Day, no espaço ali de coworking. Enfim, estou à disposição de vocês para a gente continuar esse papo, tá? Show de bola. Salva de palmas para o Marcelo. Marcelão, a gente tem aqui... Tem tempinho ainda para perguntas? A gente tem... Acho que dá tempo para as 3. Claro. Vamos lá. A primeira pergunta é: para um dev full stack que está começando a utilizar a AWS para suas aplicações, você acha que utilizar as aplicações em sistema Windows... Eu até não entendi porque ele está usando Windows, só que é um EC2 normal, né? Mas beleza. Você acha que utilizar as aplicações em sistema Windows faz ela perder desempenho ou só faz gastar mais que um sistema Linux? Sistemas Windows, você disse? Ok. Bom, aqui a gente usou serverless. E quando eu estou usando serverless, eu não tenho acesso ao sistema operacional, eu nem sei onde está rodando isso. A gente pode fazer algumas... a gente pode especular sobre isso, mas a gente não tem acesso a isso. Então, para serverless, essa é indiferente. Agora, nem sempre é possível desenvolver com serverless. Aquele caso que compartilhei no começo da apresentação era um caso de EC2. E era um caso de EC2 com Windows, que depois nós migramos para Linux, por uma série de razões. A principal delas, aqui agora não estou falando como a AWS, tá? Isso vai depender da cultura do seu time, do tipo de aplicação que você roda, mas naquele contexto tinha uma questão muito forte de redução de custos
E no Linux, quando você tem uma instância Linux, ela é, em geral, 50% mais barata do que a instância Windows. Mas, enfim, se eu estiver rodando um software lá que exige um sistema operacional Windows, isso não vai fazer sentido para aquela empresa. Boa. Para quem não sabe, lá na MongoDB, ela tem um painel que vende cloud, que é o MongoDB Atlas, e tudo da Mongo, por trás dos panos, roda dentro da AWS. Então, quando um cara que armazena o banco da Mongo dele lá quer fazer um trigger, que é tipo, se o cara cadastrar uma coisa, automaticamente chame outro evento e outra coleção. É um lambda da AWS que é executado. Sim. Então, vocês não sabem, mas a AWS está em todo canto, até no banco de dados que você usa. Sim, sim. Show de bola. Vamos para a próxima. Eu acho que a pergunta só foi isso. Teria alguma perda de performance e latência, mas eu acho que ele está se referindo a usar lambda, por exemplo, usar serverless, né? Teria alguma perda de performance ou latência? Assim, comparado com o quê? Eu acho que ele está dizendo o seguinte, se eu estou com o sistema sempre em pé, ouvindo, ao invés de uma lambda que vai ser acordada do nada para rodar, teria alguma perda de latência? A gente está falando de cold start, aí provavelmente é o que ele está se referindo. Imagina que quando você sobe o seu código, né? Imagina que quando você executa o seu código, na primeira vez, a função lambda vai ter que... o serviço lambda vai ter que criar uma instância daquela lambda e vai ter que baixar todas as dependências. Isso custa em termos de tempo, custa mesmo. Né? Então, sim, nunca vai ser tão rápido quanto um sistema que já está lá de pé com todas as dependências carregadas. Mas a verdade é que o serviço escala tão rápido que, para a imensa maioria dos casos, isso acaba não fazendo diferença. Sim. E tem formas de você mitigar isso também. Tá? Mas, respondendo objetivamente a pergunta dele, sim, você vai ter um custo de latência, especialmente na primeira chamada. Está gastando dinheiro para ficar sempre em pé, né? É isso. O uptime está ali. Então, são as famosas concessões que a gente falou ali, né? Decisões e concessões. Boa. E a outra que ainda tem tempo para fechar. Ele, quando eu disse ele, eu acho que é essa arquitetura serverless, né? Ele se encaixaria usando microserviços? Qual é a pergunta? Ele se encaixaria, mas eu acho que ele se referiu ao serverless, à arquitetura serverless ou algo que você apresentou aqui. Ok. Se encaixaria usando microserviços? Se encaixaria, porque imagina que o seu microserviço ele vai ser definido com... Eu não vou discutir aqui, não vou entrar na discussão. Né? Bom, então, a pergunta foi bem objetiva. Se encaixaria para microserviços? Nesse caso, é um caso típico. Né? Você tem uma API com uma entrada do microserviços e você tem um service bus na saída do microserviço, saindo do meu boundary context ali do microserviço. Então, sim, se encaixa perfeitamente. Tá? Sem entrar em nenhum mérito se faz sentido o microserviço ou não, porque, de novo, isso aí depende. Outra que depende. A resposta mais clássica, ele é um sênior. Mesmo que ele não tivesse essa barba branca, dava para ver que ele é um sênior, porque a pergunta ele respondeu, depende. Você vê... É a resposta mais clássica do sênior. Então, mas é isso, né? Eu estou desenvolvendo uma aplicação do zero. Uma aplicação que eu vou começar com serverless desde o começo. E é uma aplicação que tem, sei lá, ali... 10 pessoas no time. Eu vou usar microserviços, aí cada pessoa vai ser dona de um microserviço, é isso que vai ser? Então, essa conversa é uma outra palestra, uma outra conversa. A gente pode trocar essa ideia lá fora, é um assunto que eu gosto bastante. Show de bola. Galera, então, mais uma vez, salva de palmas para o Marcelo. Ele mesmo já falou, ele vai estar lá fora hoje, vai estar amanhã com a AWS Game Day. Então, qualquer outra dúvida, obrigado, Marcelão, qualquer outra dúvida, qualquer pergunta, chama o cara e vocês vão ter a resposta.